Olá, pessoal. Hoje nós vamos tratar do gráfico volume de trabalho da Monday. Bacana? Nessa rápida introdução mais teórica, eu vou te explicar o que é o volume de trabalho, para que ele serve e o que a gente precisa para realizar. E depois dessa introdução a gente vai para a prática. Bacana? Então, começando pelo início. O que é um gráfico de volume de trabalho? O gráfico de volume de trabalho, pessoal, ele é um gráfico onde você consegue visualizar o volume de trabalho que cada pessoa tem. Ou seja, você consegue entender a quantidade de atividades que cada pessoa tem, ou o esforço que cada pessoa tem, né, espalhado pelo tempo. Né? Então, você tem o cronograma do ano e você consegue visualizar o quanto cada funcionário tem de esforço ao longo do ano, tá? Baseado nas atividades que eles têm cadastrada na Monday. Bacana? Então, até coloquei aqui, pessoal, nada mais é e nada mais serve para como um alocação de pessoas. Então você tem as pessoas e você consegue visualizar quem está sobrecarregado, quem não está, e como você pode distribuir melhor as tarefas, ou quando que que período do mês do ano que o time vai ficar sobrecarregado, que período do mês do ano que o time vai ficar sob-alocado, né? Ou seja, com tempo livre, né? Enfim, você consegue visualizar isso. Tá? E o que é preciso para construir esse gráfico, pessoal? A coluna de cronograma e a coluna de pessoas. Simples assim. A gente consegue desenvolver um pouco mais, eu vou mostrar isso para vocês na prática, mas para construir esse gráfico, vocês precisam dessas duas colunas somente. O cronograma para Monday conseguir dispersar as atividades ao longo do ano, ao longo do tempo, e a coluna de pessoas para conseguir entender quem que é o responsável de cada atividade, tá? Então vamos na prática agora. Aqui, pessoal, é o meu quadro que eu desenvolvi para o volume de trabalho. Bacana? Então aqui estão as atividades do quadro, legal. Aqui são as pessoas responsáveis pelas atividades, no meu caso só eu, mas no seu caso vão ter várias pessoas, certo? A coluna de cronograma, ok. E, pessoal, aqui já era possível construir o gráfico volume de trabalho, mas eu vou mostrar para vocês que existe uma forma um pouco mais avançada de identificar o esforço de cada atividade. Né? Então, por isso que eu indiquei aqui uma coluna de estimativa, onde a pessoa pode colocar se alta, média ou baixa, né? De acordo com um critério, né? Alto é 2 semanas, médio é 1 semana e baixo é menos de 1 semana. Né? Então, eu segui mais ou menos esse critério e aí utilizei uma coluna de fórmula, tá? Para traduzir, né, a estimativa para números. Bacana? E por último, uma coluna de status, né? Que é útil ali para dar uma colorida no gráfico e trazer uma informação a mais. Agora vamos criar o gráfico aqui ao vivo. Então eu vou em mais aqui, vou em gráfico, bacana, e vou excluir esse gráfico aqui que a Monday já cria para a gente e vou adicionar o volume de trabalho. Eu clico aqui em adicionar ferramenta, vou em mais widgets e adiciono, escrevo, né, volume. Já aparece aqui a opção e a gente vai ver a cara dele aqui antes de configurar. Então a Monday já tenta trazer as informações e a gente já consegue visualizar como ele vai funcionar. Olha só. Então tem o Murilo de Moraes aqui, especialista da Monday, e ele está com algumas atividades e a gente consegue ver a quantidade de atividades que ele tem ao longo das semanas. Tá vendo? Se a gente clica aqui, pessoal, a gente consegue ver, ó, a atividade 1 começa nessa semana e termina, vai no meio dessa semana aqui. Então, aqui a gente consegue ver, né, do dia 17 ao 23. Então, essa atividade perdura essa semana e vai até ao meio da semana do dia 24 a 2 de março. Só que na semana do dia 24 a 2 de março, a gente tem mais outras duas atividades. A atividade 2, que ela também vai ali do começo da semana até mais ou menos o meio dela, e a atividade 3, que ocupa o primeiro e o segundo dia da semana. Então, o que a gente colocou lá no cronograma, a gente está visualizando aqui. Bacana? Então, aquelas atividades que estavam lá no banco de atividades, que é atividade 4 e 5, elas estão para frente. Elas aparecem aqui nessa outra semana e as duas também estão acumuladas no mesmo período, por isso que aparece aqui 2. Tá? E olha que legal, quando a gente resume, a gente vê uma atividade, 3 atividades, 2 atividades. E vai preenchendo essa bola de volume de trabalho de acordo com a quantidade de atividades que ele tem. A Monday fez um pré-preenchimento baseado nas informações que ela tinha. Né? Mais um detalhe, quando a gente clica aqui, a gente consegue editar a informação. Então, a gente pode clicar aqui e alterar alguma informação. Então, em progresso para parado, a gente pode alterar as informações. Tá? Então, é dinâmico esse preenchimento. E outra coisa bacana é a gente pode aumentar ou diminuir o cronograma da atividade. Ok? E o que é legal disso é que você vai interferir ali na quantidade de atividades que você tem durante o período. Beleza? Então, eu vou diminuir aqui, pessoal, e vou customizar e ensinar aqui como que se customiza esse gráfico. A primeira informação aqui, pessoal, é o formato de visualização. Por padrão, a Monday indica por semanas. Então, a gente está vendo aqui, ó, Week 7, Week 8, né? Então, semana 7, semana 8, e aqui as atividades.
a gente pode indicar dia, a gente tem um detalhe maior de informação. Então, por dia, então, na segunda-feira, no dia 17, tem uma atividade, na terça-feira, no dia 18, tem uma atividade. Então, a gente consegue visualizar aqui, né? Sempre com aquela visão abrindo e tendo mais detalhes do cronograma da atividade, tá? E a gente tem a última opção de meses, bacana? Então, a gente consegue visualizar aqui por meses a quantidade de trabalho que tem em cada mês. Bacana? Então é a primeira informação aí super útil para vocês saberem. Quando vocês estiverem navegando aqui nesse cronograma, né? Se vocês se perderem, estiverem lá na frente, né? Você clica em hoje e ele volta para o dia de hoje para você se encontrar mais facilmente. Bacana? E agora, pessoal, vamos para as configurações, que é isso que importa, e é isso que vai fazer vocês entenderem como funciona esse gráfico, tá? Eu vou clicar aqui em configurações e a Monday vai perguntar uma série de informações para a gente conseguir preencher esse gráfico, tá? A primeira informação que ela vai perguntar é qual que é a coluna de tempo, para ele conseguir fazer a dispersão no tempo. Você vai selecionar a coluna de cronograma, tá? Segunda pergunta que a Monday vai te fazer é qual que é o tipo de recurso? E aquilo lá, o recurso para a Monday é qual a coluna que indica quem é o responsável pela atividade, né? É isso que ele está te perguntando. E você seleciona aqui, baseado nas colunas que você tem, qual que é a coluna que indica o responsável das atividades, tá? Você vai selecionar aqui a coluna de pessoa, e aí ele vai te perguntar, e aqui que começa a ficar mais interessante ainda esse gráfico, qual é o esforço e a capacidade da equipe? Então, deixa eu abrir aqui essa opção, e aqui tem bastante informação. Então, vamos lá, então presta atenção aqui, que é aqui que a gente consegue sair do básico para o avançado dentro desse gráfico, tá? O que acontece? Se a Monday, por padrão, ela vai indicar, contar elementos como uma medida de esforço, ou seja, cada elemento vai ser contabilizado como um esforço. Então, todo elemento tem o mesmo nível de esforço. Bacana? Tanto é que a Monday ali naquela prévia que ela mostrou, eu tinha 3 atividades na semana, 2, uma, né? E baseado na quantidade de atividades, ela foi dizendo se eu estava muito alocado, pouco alocado, né? Só que existe, pessoal, às vezes, diferentes atividades com diferentes esforços. Então, às vezes, uma pessoa está com 5 atividades fáceis e ela vai terminar mais rápido do que uma pessoa que está com uma atividade mega complexa, né? E vai demorar muito mais. Então, para a gente conseguir acompanhar essas nuances de atividade, a Monday criou essa opção onde você seleciona a aba esforço e você indica para a Monday qual que é o seu esforço. Então, qual que é a categorização que você criou, né? Lembra que eu comentei que eu criei uma coluna de status, né, de estimativa, e depois uma coluna de fórmula, onde eu traduzi essa estimativa para um número? Então, exato. Por que eu fiz essa coluna de fórmula? Porque a Monday vai precisar de uma coluna de número, ou seja, fórmula, controle de tempo, a própria coluna de número mesmo, para indicar qual é o esforço daquela atividade em específica. Tá? No meu caso, eu coloquei que as atividades de estimativa alta valiam como 3, as médias valiam como 2 e a baixa valia como 1. Tá? Então, isso eu já mudei a proporção, né, de esforço de trabalho. Então, ele vai perguntar aqui, você indica a sua coluna de estimativa, ok? No meu caso, uma coluna de fórmula, tá? Então, aqui, pessoal, já alterou. Aqui à esquerda, como vocês podem ver, já não está mais 3, que era o número máximo. Está 5.5, 4.5. Né? Ou seja, baseado nos números de esforço que eu criei ali de 3, 2, 1, o número já aumentou. Né? Então não significa que eu tenho 5 atividades, não. Eu tenho 3 atividades em fevereiro, mas essas 3 atividades representam 5.5 de esforço. Porque a atividade 1, ela começa e termina em fevereiro e ela tem um esforço de 3. A atividade 2 começa e termina em fevereiro e ela tem um esforço de 2. Já chegamos a 5 de esforço, 5 pontos de esforço. E a atividade 3, ela começa em fevereiro, mas termina em março. Ou seja, ela tinha um esforço de 1, mas como ela está dividida entre 2 meses, e eu estou analisando aqui especificamente o mês de fevereiro, então ele dividiu esse esforço em 2, porque ocupam 2 meses, e no mês de fevereiro ficou meio esforço. Então a gente chegou em 5.5 de esforço. Bacana, pessoal? Então, eu sei que é bastante coisa para processar, mas é dessa maneira que a Monday vai interpretar essa informação de quantidade, volume de trabalho que você tem disperso no tempo, tá? Então, ele vai distribuir o esforço que você indicou, né, na quantidade de dias que você tem. Bacana? Para fazer aquela atividade baseado no cronograma. Legal? E aí, o que que a Monday vai te perguntar aqui, pessoal? Como dividir o esforço? O que acontece? Às vezes uma atividade, ela tem um responsável, não tem problema nenhum. Mas às vezes tem 2 responsáveis, você coloca ali 2 pessoas. E aí, o que que a Amanda está te perguntando? O que que eu faço quando tem mais de um responsável por atividade? Eu divido esse esforço, ou seja, esse esforço que equivale a 1, 2, 3, qualquer que seja, eu divido por 2, porque existem 2 responsáveis, ou seja, se é um esforço equivalente a 10 pontos de esforço, 5 fica para um responsável e 5 para o outro,
ou eu totalizo esse esforço, ou seja, se existe um esforço com 10 pontos, eu coloco 10 pontos para o responsável 1 e 10 pontos para o responsável 2. Né? É isso que a Moon está te perguntando. E aí você seleciona aqui. A minha sugestão é você ver como funciona, se o esforço é muito alto ou não, porque aí você entende porque se você selecionar o total, pode ser que você esteja inflando os números de esforço. Né? Só que ao mesmo tempo, se as pessoas realmente não dividirem o trabalho, ou seja, em casos que quando você aloca mais de uma pessoa como responsável na atividade, isso não significa que a atividade vai ser feita mais rápido do que só uma pessoa tivesse feito. Se esse não é o seu caso, então seleciona o total. Se for o caso, ou seja, é uma atividade que se você dividir e colocar mais de uma pessoa para realizar, você antecipa a finalização dela, né? Ela é concluída com mais rapidez, então você seleciona a opção de divisão. Bacana? E aí, pessoal, aqui embaixo a gente tem a capacidade, tá? Na capacidade você vai dizer qual que é a quantidade máxima de esforço que uma pessoa pode ter na semana, ok? Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? A mão de entender o que que é. Isso passou do limite, ou seja, passou da capacidade semanal, isso ainda não passou da capacidade semanal, beleza? Aqui, pessoal, o que que eu recomendo? Seria bom, se você trabalha em um regime CLT e tudo mais, você colocar aqui 40 horas semanais, né? Ou seja, o tempo do limite semanal aí do CLT. E no esforço, quando você for estimar o esforço das atividades, você demanda em horas. Essa atividade vai demorar 8 horas, 2 horas, 4 horas, porque aí você vai conseguir ver se isso vai ultrapassar a capacidade da semana, né, ou não. E aí ele vai usar essa informação de capacidade semanal, pessoal, para medir o mês, tá? Então, se eu tenho 40 horas por semana de capacidade, se esse mês tem 4 semanas, então é 40 multiplicado por 4. Então, quando eu filtrar aqui a visualização por meses, ele vai fazer o 40 multiplicado por 4, porque tem 4 semanas nesse mês. Se eu for aqui em semanas, cada semana vai ter uma capacidade de 40. Se eu for em dias, ele vai dividir o 40 por dia, ou seja, 40 horas dividido por 5 e ele vai colocar aqui se vai estourar aquela capacidade por dia ou não, tá? Eu vou colocar um número bem baixo aqui para vocês verem o que acontece quando a gente estoura a capacidade semanal. Exatamente. E a informação é em tempo real. Vocês viram, eu digitei o 2 aqui, a informação já ficou vermelha. Por quê? Significa que a pessoa está extrapolando a capacidade semanal dela. Deixa eu voltar aqui para a visualização de semanas, pessoal. Então, aqui, na semana, a primeira semana aqui, tá cabendo, né? Eu tenho uma capacidade de 2 horas, digamos assim, né? E tá me ocupando 1 hora e meia. Então, eu vou conseguir cumprir essa atividade. Agora, na outra semana, que a gente já tem mais atividades paralelas, né? Eu tenho uma capacidade semanal de 2, e deixa eu empurrar um pouco meu rosto para cá. Eu tenho uma capacidade semanal de 2, mas, de acordo com o esforço previsto das atividades, isso vai ser o equivalente a um esforço de 4, né? De 4 horas, por exemplo, né? Então, isso está além da capacidade semanal dessa pessoa. Então, a Monday vai lá e vai pintar de vermelho para você justamente prestar atenção e ver se dá para fazer alguma coisa. Bacana? E aí, pessoal, a última informação aqui do esforço e capacidade é editar capacidade por pessoa. Isso é muito legal, porque aqui você está colocando um padrão para todo mundo. Então, todo mundo da sua empresa pode se dedicar 2 horas por semana. Né? Só que às vezes isso não é verdade, né? Tem pessoas que podem trabalhar mais, tem pessoas que devem trabalhar menos, né? Então, editar capacidade por pessoa. Aqui, pessoal, a gente está com essa opção selecionada, aplicar capacidade máxima padrão a todos. Se você desselecionar isso daqui, você vai ver a lista de todas as pessoas da sua conta, tá? Todas as pessoas do quadro, né? E aí você vai conseguir indicar, não, o Murilo ele pode trabalhar 1 hora, o fulano pode trabalhar 2. Isso é muito comum, pessoal. Por exemplo, numa empresa que todos são CLT, tem estagiários. Os estagiários trabalham menos tempo que as pessoas de fato efetivas, né? Então tem essas diferenciações. Tem alguns gerentes que não têm limite de horário de trabalho, né? Então essas pessoas você pode colocar um limite muito grande, né? Então isso é bem bacana porque permite customizar, tá? É bem legal também, tá bom, pessoal? Então assim, eu sei que tem muita informação, né, nesses últimos minutos. Então qualquer coisa, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente pode gravar um novo vídeo ou mesmo quem sabe até responder a sua dúvida, tá bom? Fiquem à vontade, tá? De entrar em contato comigo, beleza? E aí, pessoal, aqui a gente tem as informações já padrão, então, aí da Monday, né? Todo o gráfico que a gente vai criar. Configurações. A gente quer ver em formato de número, ou seja, o esforço é 4,5, o esforço é 4, o esforço é 1,5, ou a gente quer ver uma visualização de porcentagem, ou seja, aqui é 150%.
aqui é 400%, aqui é 450%. Ou seja, nesse exemplo aqui, o 100% é a capacidade semanal, né? Então, se a pessoa tiver até 100%, quer dizer que ela vai dar conta. Acima de 100% é que está ultrapassando. 450% quer dizer que ela passou mais de 4 vezes a capacidade semanal que ela tem, né? Então, é interessante também, você pode escolher se você prefere ver por número, ou seja, pontos, horas de esforço, ou por porcentagem, para você entender também um pouco mais rápido o quanto aquilo ultrapassou o limite, tá? É, Aí, pessoal, aqui tem a informação de colorir por. E aí, aqui, pessoal, a ideia é colorir pelo status, né? Então, quando a gente abrir as informações aqui e ver as atividades, a gente consegue ver o status da atividade. Então, eu consigo ver que a atividade um ela está parada, a atividade 2 ela está em andamento, né? Então, acaba sendo, pessoal, não sei se vocês conhecem um gráfico de Gantt, mas acaba sendo de um jeito parecido um gráfico de Gantt, mas focado por pessoa, né? Também é um jeito interessante de analisar esse gráfico, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse gráfico. Ele é muito útil, é bem bacana mesmo. E eu vejo vocês numa próxima. Até mais!